Olá, boa noite. O meu nome é Francinaldo, tenho 37 anos de idade, moro aqui no Ceará, bem no agreste do Ceará mesmo. É uma vida difícil e corrida. Eu vendo em feiras algumas frutas para trazer alimento para casa, pois em algumas épocas do ano é bem difícil se achar comida para comprar, pois se você quiser ter o seu próprio alimento, terá que fazer um cercado grande e plantar alguns alimentos para sobrar para você vender e assim conseguir comprar arroz, feijão e essas coisas. Eu tenho dois cachorros pastores alemães que é como a minha companhia de sempre. A minha esposa teve um bebê recentemente. Está com mais ou menos um mês de vida e é a mimação da nossa casa. E realmente é uma alegria imensa. Eu tenho dois filhos, mas veio algo na minha porta que mudou totalmente a minha rotina. Inclusive, nessa hora que estou falando esse relato para vocês, eu estou viajando para São Paulo. Eu vou falar o motivo porque eu me mudei para São Paulo assim às pressas. Foi para salvar minha família. Isso mesmo, para salvar minha família. Na frente da minha casa passava um estradão que ia reto. Eu morava quase no topo da estrada. Então, quem viesse lá de baixo, lá, tinha tipo uma descida. A minha casa ficava no topo. Quem viesse de lá daria para ver muito bem quando passasse na frente da minha casa. Bem na frente da minha casa, um pouco afastado, tem um pé de árvore bem grande que faz uma grande sombra, praticamente tomando a estrada inteira. E é aí que passam andarilhos, ficam lá debaixo por horas. Mas só que os meus cachorros, por serem pastores alemães, nem mexia com essas pessoas, nem latia, nem fazia nada. Eles ficavam quietos lá deitados e a pessoa ficava lá o tanto de tempo que quisesse nessa árvore e ia embora, seguir o seu destino. E ele não falava nada e nem latia. Eu também não falava nada, pois como a árvore ficava do outro lado da cerca, que fazia sombra na estrada inteira, então qualquer pessoa que estivesse cansado e quisesse realmente descansar, poderia descansar à vontade. Mas um dia eu notei um comportamento estranho nos meus cachorros. Foi quando eu fui sair para vender algumas frutas na feira, tomate, maçã. Eu estava colocando a caixa sobre a moto, uma motinha velha que eu tinha, que tive que vender quando eu estou indo para São Paulo agora. Eu vi um homem com muita dificuldade para andar, mas parecia que ele tinha apanhado muito. As suas roupas estavam rasgadas e ele pendia de um lado para o outro, de um lado para o outro. A minha esposa ficou meio estranha. Ela estava com o nosso filho recém-nascido no colo e ela ficou vendo aquilo e os nossos cachorros começaram a rosnar para aquele homem enquanto ele passava bem em frente à nossa casa e simplesmente parou. E foi nessa hora que os nossos cachorros quiseram partir para cima, mas eu não deixei, reclamei. Eles me obedeceram, mas ficaram todo arrepiados. Sabe quando você vê um bicho ou uma coisa que você fica todo arrepiado? Desse jeito ficaram os meus cachorros. Eu não sei o que ele viu naquele homem, mas quem passava na estrada naquele momento não era uma pessoa muito boa. Ele olhou para minha esposa e falou: teve bebê recentemente. A minha esposa ficou calada. E eu tomei logo à frente e falei: teve sim. E qual é o problema? O que é que você quer para ter essa intimidade com a minha família? Eu vim logo perguntando essas coisas assim.
Siga o seu caminho e não passe mais aqui. Eu te proíbo a passar aqui, sendo para querer saber da minha vida e da vida da minha família. Não quero mais você passando aqui, nem para descansar. Então ele olhou com um olhar de ódio para mim e falou: eu vou voltar, e não tem portas e nem parede que vão me segurar. Eu, achando que o homem era louco, deixei ele ir embora, e ele com muita dificuldade reclamava, e dava para ouvir ele falando: eu vou voltar. Esse desaforo não vai ficar assim. Até que eu não consegui ver mais o homem, mas eu tinha que vender as coisas na cidade. Então pedi para minha esposa trancar a casa inteira e deixar os cães sortos ao redor dela, pois se aquele homem passasse, com certeza os nossos cachorros iriam dar notícia dele. Eu fui vender as coisas na cidade e com as 4 horas depois eu voltei, com um bom dinheiro e com algumas compras para casa. A minha esposa ficou feliz e eu perguntei sobre o homem mais cedo que tinha visto na estrada. Ela falou que não tinha passado, mas que estava com a sensação estranha, como se alguém observasse a nossa casa. Eu disse: fica tranquilo, amor, nada disso vai acontecer. Aquele homem não vai voltar, eu te garanto. Mas disso eu não tinha certeza. Naquela mesma noite, era noite de lua cheia. Era por volta de umas 8 horas, quando resolvemos ir deitar. Mas antes de eu ir dormir, eu peguei uma velha carabina e coloquei do lado da cama. Nem sei se funcionava mais, com tanto de tempo que estava guardada em um depósito. Estava toda empoeirada e tive que bater. Era tanta poeira que até me deu vontade de espirrar na hora. Mas eu guardei ela lá perto da cama minha e fui dormir. Eu não me lembro a hora que acordei da noite, mas, pelo adiantado da hora, era por volta de umas 00:30 para 1 da manhã, quando eu escuto aqueles passos pesados e os cachorros começaram a latir, mas começaram a latir como louco, e aqueles passos pesados se aproximando. Parecia que vinha um grande animal na estrada, tipo gados ou essas coisas assim. Mas o que rosnou a uns 3 metros da minha casa, quase encostado à árvore, foi algo fora do normal, algo que me deu medo, que congelou a minha alma. Lá de fora eu vi um rosnado tão sinistro que as minhas pernas soltaram. Em toda a minha vida, morando naquela casa, eu nunca tinha visto um rosnado daquele ouvido. Eu tentava ir para mim ver o que era, pela fresta da porta, mas as pernas não obedeciam. Era como se elas estivessem faltando do corpo. Se eu precisasse correr ou alguma urgência, não poderia correr, pois era como se eu não tivesse pernas. Estava dormentes e esquecidas, pois de uma hora para outra eu senti quando alguma coisa se jogou contra a porta. Mas foi uma coisa tão pesada que se jogou contra a porta, que se a porta não fosse tão firme e tão segura, ela tinha ido abaixo e começou a forçar a entrada. Então eu peguei a arma e falei: vai embora, seu maldito, vai embora. Mas parecia que a fera sentia prazer em fazer aquilo, pois enquanto mais eu pedia para ela ir embora, aí que ela arranhava a porta e rosnava mais alto. A minha esposa, naquele rebuliço todo, acordou e, vendo aquilo que estava acontecendo ao redor da nossa casa, ela começou a chorar. E foi aí que a fera ficou correndo, arranhando a janela. Os nossos cachorros foram heróis naquela noite.
iam para cima da fera, mas a fera desferia golpes tão fortes que jogava contra a parede da nossa casa. Chega e estrondava, dava para ouvir muito bem ele ser deslançado na parede e voltar a latir contra a fera. A fera ficou lá por um bom tempo, mas como viu que os nossos cães não iam dar trégua para ela querer o que tinham vindo fazer, ela correu, quebrando o mato e dando urros de gelar a espinha. Eu não atirei, pois estava traumatizado, congelado em meu próprio medo. E só em alguns minutos depois, algumas horas, eu consegui voltar ao meu estado normal. E quando voltei, eu falei para minha esposa: é aquele maldito, amor. É aquele maldito de bem cedo que estava na frente da nossa casa. Você não lembra que ele prometeu voltar? Então, ele voltou, só que não em forma de homem, e sim em forma de fera, amor. Isso daí que estava na porta era um lobisomem, amor. Eu tenho certeza. Vamos fazer assim. Amanhã você vai lá para a casa da sua mãe. Vou deixar vocês lá na casa da sua mãe. E eu vou vir aqui para passar a noite sozinho aqui, pois essa fera vai voltar. Não vai ser o primeiro ataque dela. E é nessa noite que eu vou pegar ela. Mas eu não vou ficar dentro da casa. Vou apenas trancar a casa e subir em cima da árvore e esperar a fera vir. E só assim meter chumbo nela. Pois se ele realmente for lobisomem, um deles vai ter que morrer. Ou ele ou eu. Mas isso vai ter que acabar. Aquela noite passou tão rápido quanto o relógio que estava vendo os minutos passarem. E quando amanheceu o dia, por umas 7 horas da manhã, peguei a minha moto, peguei a minha esposa e a minha outra filha, um pouco maior, e levei na casa da mãe dela e disse: fique aí, fique bem. Falei para minha sogra cuidarem bem dela, pois realmente eu não sabia se iria voltar vivo aquela noite. Mas eu aproveitei a família aquele dia. Não fui vender verduras na feira, pois à noite só Deus sabe o que iria acontecer. Quando foi por volta de umas 5 horas da tarde, eu peguei a minha moto e voltei até a minha casa, pois realmente era um pedaço bom. Dava mais ou menos uns 4 km. Por volta de umas 6 horas, 6h30, eu cheguei na minha casa. Guardei a moto em um depósito velho, fechei, peguei a minha velha carabina, revirei o depósito caçando algumas munições e achei algumas balas velhas e carreguei, pois naquela noite, se essa fera realmente fosse quem eu estava pensando, eu iria matar ela ou ela iria me matar, mas para um de nós dois, esse pesadelo iria acabar. Então, as horas foram passando e eu tranquei a casa e subi na árvore, no tronco mais alto que dava para ver bem a estrada e bem a minha casa. Apoiei em um galho firme e forte que poderia aguentar meu peso tranquilo. Então, fiquei lá na espera, na tocaia, pois a fera poderia aparecer a qualquer momento. E deu 7 horas da noite, 7h10, 7h20, 7h40, 7h50, 8 horas da noite e nada. Parecia que a fera não iria aparecer aquela noite, mas não importava quantas noites ela demorasse para voltar. Eu iria estar lá esperando ela. Em algum momento, eu iria pegar ela. Eu não fechei a boca, comecei a ouvir aqueles gemidos feios e rosnados juntos com gemidos. E de repente comecei a ouvir uma carreira
de um animal muito grande. Os nossos cachorros nem saíam mais para ir de encontro, pois já sabiam que estava vindo. Ficavam chorando no canto da parede. E olha que eram cachorros alemães, pastores alemães, acostumados a caçar, caça brava e de grande porte. Mas, quando apontou na descida, aquele bichão preto, mais ou menos uns 2 metros de altura, seu pelo todo escuro, que só brilhava porque a lua estava clareando muito bem, as suas orelhas pontudas, as suas garras, os seus dentes saltados para fora e os seus olhos como chama de fogo. Eu tremi na base, pois era realmente um lobisomem. Eu fiquei vendo o trajeto que a criatura estava fazendo, todinho da descida até a porta da minha casa. Só que eu deixei ela arrombar. E com a facilidade, a fera colocou a velha porta abaixo, entrou lá dentro lá. E quando percebeu que não tinha ninguém, começou a dar urros tão alto quanto a própria morte. E começou a quebrar os móveis da minha casa, jogar panela no chão, quebrar pratos, arrancar portas, derrubar portas e tudo que você possa imaginar. A fera fez naquela noite. Deu um uivo tão alto que eu coloquei a mão nos meus ouvidos. E quando a fera ia saindo, que ficou em uma posição boa que eu podia atirar, eu atirei. Dei o primeiro tiro, a fera tombou, mas não caiu. Dei o segundo tiro, a fera deu um urro tão alto que os meus cachorros sumiram correndo no mato. Dei o terceiro tiro e a fera não caiu mais, ela correu, quebrando o mato e tudo que tinha pela frente, pois a fera estava ferida, e animal ferido precisa de abrigo para se abrigar. Mas eu não iria arriscar em descer da árvore e ir atrás daquela fera, pois eu estava em desvantagem, porque realmente eu estava sozinho. E se ela quisesse me matar mesmo ferida, conseguiria me matar numa boa. Eu fiquei ali na árvore até o dia amanhecer. E quando amanheceu, eu chamei meus cachorros, mas eles não vieram. Então eu peguei a moto no depósito e fui lá, na casa da minha sogra, onde a minha esposa estava, e contei para ela tudo o que tinha acontecido. E foi aí que nós resolvemos ir para São Paulo no mesmo dia. Compramos as passagens, compramos comida, maçã, frutas. Como eu já mexia com frutas, isso não foi problema. Peguei, abasteci bem e hoje estou indo para São Paulo. Sei que a vida lá é difícil, mas é bem melhor ter a minha família viva em outro estado do que ficar naquela casa, pois eu sei que com os tiros a fera não morreu e ela vai querer vingança, mas não vai me encontrar mais, pois é assim, fera ferida, a vingança aumenta. Eu não dei sorte para o azar, não fiquei para ver, pois se tivesse ficado, provavelmente não teria como contar história para vocês aqui, porque mortos não contam histórias. Boa noite.